Olá, bem-vindos a mais um banquete da Dieta do Cordeiro. Sou Marina Maprelian com Ruian, compartilhando todos os dias aqui um capítulo do meu livro O Cordeiro Marinado em Porções. E a porção de hoje está no capítulo 41, na parte 3 do livro, né? São 5 partes: o que Jesus fez, o que Jesus falou. A terceira parte é o que Jesus é, são os atributos. E o atributo de hoje é: Jesus é o herdeiro. Como eu sempre falo, as explicações desse propósito, desse livro, dessa dieta, estão todas aí na descrição do vídeo para você acessar com cuidado e fazer parte, se ainda não faz, desse propósito, inscrevendo-se no canal, curtindo, dando like, compartilhando com outras pessoas, né? E aí vamos seguindo. Eu não sei se você tem muita familiaridade com essas questões de herdeiros e heranças. Eu, até pouco tempo, falando em termos naturais da minha família, não tinha ainda me preocupado em pensar nisso, né? Geralmente somos herdeiros dos nossos pais, mas quando meu pai morreu, o pouco que tinha ficou, claro, para uso da minha mãe. Porém, no final do ano passado, e isso eu me refiro a 2019, porque essa parte do livro foi escrita em 2020. Então, em 2019, minha mãe também faleceu. E, embora devêssemos regularizar as questões legais referentes à herança, inventário, acabamos deixando para depois do luto, das festas, das férias, da pandemia e outras ocorrências complicadas na família. Contudo, acabamos nos dando conta que os impostos para com o Estado não esperam, e antes que juros e multas roubassem a bênção da nossa pequena, mas estimada herança, começamos a nos inteirar do assunto, o que se tornou muito oportuno quando me deparei com o próximo adjetivo de Jesus neste capítulo, que é: Jesus é o Cordeiro. O texto de Mateus 21, 38 a 40, diz assim: Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Bem, nessa parábola, Jesus é o filho, o herdeiro, e o dono da vinha, que seria o pai, é Deus. Mas, como vimos no capítulo passado, Jesus também foi chamado de dono da casa. Logo, fica comprovado que ele já recebeu a herança do pai. Podemos entender melhor quando compreendemos que temos dois testamentos, o Antigo e o Novo, como explicado em Hebreus 1, de 1 a 6 e 9, de 15 a 17. Vamos ler junto? Lá diz assim: Há muito tempo, o que seria, né, talvez no Antigo Testamento, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: Eu serei seu pai, e ele será meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. E a palavra continua esclarecendo mais à frente. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança,
para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora quando está vivo aquele que o fez. Sendo assim, a boa notícia é que nós, os chamados, eu e você que cremos, nos tornamos co-herdeiros com Cristo, quando nos tornamos filhos de Deus, quando recebemos o Espírito que nos adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Romanos 8, 15 a 17 fala assim. Fala que o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Sim, essa glória é parte da nossa herança, uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para nós, diz 1 Pedro 1, 3 e 4. E o que valida essa promessa não é um inventário registrado no cartório regional com reconhecimento de firmas humanas, mas é a pura palavra da verdade. O evangelho que o salvou e que fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Efésios 1, 13 e 14. É isso aí, você já se deu conta que você tem uma herança eterna, uma riquíssima herança, né? E com Cristo somos co-herdeiros dela. E então isso nos leva realmente a agradecer, a reconhecer a posição que fomos colocados, e com isso eu gostaria de orar a respeito disso, dizendo: a minha eterna gratidão a ti, meu Pai Celestial, por essa tão rica e gloriosa herança que está prometida por pura graça a mim, de modo que não me tornarei negligente, mas imitarei aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida, conforme Hebreus 6,12. Aguardo o grande dia de tomar posse, quando então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Mateus 25, 34. Por essa herança, sim, vale a pena esperar. Enquanto isso, vou examinando no testamento as partes que me cabem dessa incalculável e imensurável herança que já desfruto e desfrutarei por toda a eternidade. Oh, glória! É isso aí. Você já considerou o Novo Testamento? Um testamento assim, onde lá está escrito tudo que temos direito nesta herança? Se assim nós consideramos, é desejo, claro, de todos nós examinar a nossa parte que cabe, né? A parte que nos cabe nessa herança. E é o que nós estamos fazendo. Cada dia, com um capítulo, nós estamos descobrindo, nós estamos conhecendo, nós estamos tomando posse. Nós já estamos no capítulo 41 de 52 capítulos dessa terceira parte. Acabando essa parte, nós vamos justamente para a parte que se refere ao que Jesus nos deu, o que ele deu para nós. Então, nós vamos ver riquezas espirituais fantásticas, né? Valiosíssimas, que você não pode perder. Se você perdeu a primeira parte, o que Jesus fez, vai aí no canal que tem a playlist com as 52 gravações, né? Já separadinhas na primeira parte. Tem a playlist da segunda parte também e já tem todos os capítulos dessa terceira parte, todos gravados, disponíveis para você, ok?
E vamos continuar, que amanhã tem mais. Espero você aqui, se Deus quiser, para mais uma porção generosa da palavra do Senhor. Até lá.